Mais uma vez aqui para fazer um vídeo com os irmãos e dessa vez quero falar sobre utopia de um mundo imaginário. É muito fácil, irmãos, para essa geração atual não acreditar em Deus e ter uma postura reativa e antagonista sobre seus desígnios. A gente observa que a maioria das pessoas não conhece a vontade e nem tem interesse em saber da vontade do Criador, dos seus propósitos, vistos por muitos como moralistas e inflexíveis nessa sociedade moderna intoxicada de mitos, superficialidades e banalidades. A humanidade vive, irmãos, deslumbrada em demasia com a ciência e o avanço da tecnologia. Encantada com heróis, seres com superpoderes, criados para distrair, preste atenção, e dominar o imaginário de toda essa juventude que rejeita a Deus. Ter fé, eu acredito, irmãos, em um ser invisível e inacessível sempre foi um problema para todas as civilizações e nações politeístas que preferem o apego religioso ao mais palpável e tangível do que a um ser misterioso de natureza espiritual. Mas o nosso Deus, ele se manifestou clara e objetivamente à sua criação. E não poderia deixar de fazê-lo. Todas as coisas que existem confirmam a presença de Deus. As pessoas que muitas das vezes abstraem da sua mente esse conhecimento. A presença de Deus realmente ela é poderosa no mundo em que vivemos. Como está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo ele fala que Deus ele se revelou aos homens através da sua criação. Além disso, Deus criou a consciência humana e a programou para um propósito moral, mas o homem foi atraído e contaminado pelo conhecimento do mal e perdeu sua virtude original, ficando exposto ao engano e à influência de espíritos ou deuses decaídos e do seu próprio egoísmo. Nós podemos pensar que existe ou ocorre uma batalha que está sendo travada por nossa alma fora do mundo do imaginário que o sistema criou. E poucos conseguem escapar ilesos dessa realidade. Em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo fala aos crentes para se revestirem de uma armadura cristã, justamente porque ele sabia dessas influências e dessa batalha que muitas das vezes acontece diretamente no intelecto humano. E muitas das vezes as pessoas são levadas a serem dominadas, a serem alienadas, para não perceberem que há uma batalha, há uma guerra pela sua consciência, pela sua própria alma no mundo diante de Deus e dos homens. Ninguém consegue, na verdade, irmãos, fugir da própria existência. Ou talvez ser iludido sobre o que é bom ou ruim. Toda pessoa sabe quando está mentindo e não está sendo fiel e verdadeiro consigo mesmo, ou com os outros, ou com algum princípio moral. Isso não tem nada a ver com certo ou errado que as pessoas vivem falando aí, e sim com a consciência ativa, que é a conexão humana direta entre os homens e o Criador. O homem precisa ser honesto com quem verdadeiramente é e reconhecer seus erros e sua total dependência de Deus para encarar a vida real em um mundo dominado pelo mal. A grande realidade, irmãos,
é que o sistema moderno, ele vende uma falsa realidade. Criaram um mundo utópico, cheio de modelos de beleza, glamour e perfeição, de grandes heróis com superpoderes e jogos fantásticos, de efeitos inebriantes para capturar a mente dos jovens e fazê-los anestesiar os efeitos do sofrimento que o mundo real ele vem produzindo na mente desses jovens. De maneira, irmãos, que a juventude ela tem dificuldade de se desconectar. Nós vemos pessoas com dificuldades, com grande sofrimento, principalmente os mais jovens, atingidos ou capturados por essas virtualidades. E perdem, muitas das vezes, a própria alma, mergulhando em uma existência inépita, de sonolência e ilusões, formando uma geração de pessoas imprevisíveis, frias, suscetíveis a uma vida de angústias, tristezas e isolamentos, desprovida do sentido real da fé num Deus verdadeiro, sem um pingo de afeição natural e também do significado do amor do Criador pela humanidade. Na verdade, essas pessoas são sempre muito hábeis e sedentas por superficialidades, mas sem lugar ou tempo ou nenhuma vontade em conhecer sobre um Deus que é soberano sobre toda a sua criação. O sistema, irmãos, ele promove um apagão da mesma forma que eles fazem na religião, fizeram com os negros que sofreram praticamente um apagão na história, que houve no mundo antigo grandes histórias de reis, rainhas, guerreiros e guerreiras do povo negro que dominaram o mundo antigo antes dos brancos europeus. Na verdade, depois dos impérios greco-romano, é que o mundo passou a ser dominado pelos brancos. Mas mesmo assim, nós temos várias histórias. Você pode pesquisar no Google, pode pesquisar no YouTube, na internet, ou comprar livros, pesquisar nas bibliotecas, e você vai saber de histórias de grandes guerreiros, grandes guerreiras. Eu cito aqui mulheres como Hatshepsut, a rainha do Egito, que dominou aquela terra do ano de 1479 a 1458 a.C. E ali fez várias intervenções naquela nação. Tyr, que era também uma negra, e que foi uma rainha muito influente no seu tempo, e que fez várias coisas, administrou e regeu o Egito com vara de ferro e grande autoridade administrativa. Nós temos também Nefertiti, que muitos já ouviram falar, era outra rainha negra que viveu no ano de 1330 a 1370 a 1330 a.C. E ela também foi uma rainha negra que se destacou. Maqueda, a rainha de Sabá, que provavelmente viveu no ano de 960 a.C., a rainha que a Bíblia menciona, que teve um encontro com o rei Salomão. Zinga, uma mulher que viveu já agora, depois de Cristo, em 1582 a 1663 depois de Cristo. E essa mulher negra, ela liderou um grupo de guerreiros angolanos contra comerciantes portugueses que vinham para capturar escravos, para levar para as colônias. E essa mulher negra se destacou. Mas a história não conta. Os filmes não retratam. Dificilmente você vê alguém escrever um livro ou falar sobre essas coisas. A única coisa que mencionam é a escravidão dos negros, que foi um verdadeiro transtorno para todos nós,
e que está no nosso inconsciente, nos trazendo sofrimento e muitas das vezes condições depressivas de falta de reconhecimento do nosso próprio valor. E nós observamos que eles querem interferir no nosso imaginário. A Bíblia, ela também conta a saga de verdadeiros heróis, esses sim, verdadeiros, não lendários, que foram os valentes de Davi. Você pode constatar isso lá em 1 Crônicas 11, no versículo 10 a 47. 30 guerreiros do exército que fizeram coisas grandiosas. E entre estes se destacam 3 heróis legendários que se destacaram. O nome deles era José Bazebete, Eleazar e Samar. Esses nomes não constam nos anais dos grandes guerreiros ou dos grandes heróis da história da humanidade. E também não aparecem nos filmes dos maiores produtores e diretores de Hollywood. Mas eles foram reais, como outros homens e mulheres que fizeram coisas extraordinárias, mas foram desprezados e mortos. E o mundo não foi digno deles no seu tempo. Jesus, Filho de Deus, com seus grandiosos feitos descritos no Novo Testamento, foi o principal entre todos esses grandes heróis. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele descreve a realidade fantástica da ressurreição de Cristo em um corpo com poderes ilimitados, capaz de quebrar as leis da física, da gravidade e do espaço. E fala da sua manifestação gloriosa para transformar os vivos e os mortos em um corpo incorruptível e imortal, idêntico ao dele, numa perspectiva sobrenatural. Se nós formos pensar naquilo que Jesus realizou, nos milagres que ele fez quando esteve aqui na terra, nas pessoas que ele alcançou com a sua sabedoria, nas curas milagrosas que ele fez, muitas pessoas foram beneficiadas. O apóstolo João, ele diz em seu livro, no capítulo 21, versículo 25, ele diz o seguinte: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido eu, diz ele, que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ele falou isso lá em João 21 e 25, vocês podem comprovar. Mas acreditar nisso, irmãos, é uma grande bobagem, essa que é a realidade. Dar crédito a essas histórias bíblicas seria o mesmo que concordar com um fanatismo religioso inútil e apoiar uma ignorância desprezível, na verdade, que não combina com essa juventude moderna e super bem antenada. Para o sistema capitalista global, é muito mais lucrativo fazer as crianças e esses jovens da atualidade acreditarem em Papai Noel, Batman, disseminar as fábulas e fantasias e alimentar a utopia de um mundo imaginário, com jogos e heróis cósmicos ou vilões psicopatas com cara de palhaço que extasiam e encantam essa juventude e atiçam os mais perversos instintos em uma geração que despreza e desconhece o que seja o poder de Deus. Eu acho que você se divertir, ir ao cinema e ver um filme de um herói não tem nada de mal. Eu não vejo nenhuma dificuldade nisso. Mas a forma como eu tenho visto que isso tem estado e sido inserido em nossa sociedade me preocupa, porque as pessoas vivem no mundo imaginário desses heróis como se eles existissem. E você vê que as pessoas não querem saber de conhecer a palavra de Deus, de conhecer o que está descrito na palavra de Deus. Você precisa ler, você precisa conhecer a vontade de Deus, os propósitos de Deus. Eu muitas das vezes leio outros livros, leio livros espíritas, o Evangelho segundo Allan Kardec,
li os livros dos espíritos de Allan Kardec para me conhecer, para me saber. Zilba Gasparetto, alguns livros dela, li também, entendeu? Várias outras religiões, né, que tem ali o seu conteúdo literário. Você precisa conhecer. E, principalmente, conhecer a palavra de Deus. Entendeu? Que isso é importante para nós. Como é que você pode rejeitar algo que você não conhece? Então é preciso, fale com Deus, peça a Deus, Senhor, se tu realmente se revelou, como o apóstolo Paulo disse no capítulo 1 de Romanos, para a humanidade, Senhor, abre a minha mente para que eu possa entender, para que eu possa ter fé no Senhor, na sua criação e naquilo que o Senhor representa para a minha vida. É o conselho que eu deixo para vocês nessa tarde e que esse vídeo possa alcançar o seu coração.